Shalom, meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um devocional. Nosso devocional está em 2 Reis 11, capítulo 11 no caso, até o capítulo 13. E o tema do nosso devocional é: será que somos tão diferentes dos reis de Israel? Nosso texto base está em 2 Reis 13, do 22 ao 23, que diz: Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele, e se tornou para ele, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis destruir, e não o lançou ainda da sua presença. Muito bem, queridos, quero meditar com vocês em alguns pontos aqui que nos fazem refletir. Por exemplo, nós vamos perceber nesses reis do capítulo 11 até o capítulo 13, coisas assim bem oscilantes que vêm acontecendo. Nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 11, a usurpação do trono de Judá. Atalia, mãe de Acasias, ela vai matar vários descendentes para poder usurpar o trono. Nós vamos ver depois Joás sendo ungido rei. Ele vai ser guardado, é o único que vai sobreviver dessa descendência. Depois vai ser colocado como rei. E depois Atalia ela vai ser morta, pelo exército. Nós vamos ver o reinado de Joás, que foi um reinado bom, porém nós vamos ver que os altos não se tiraram e o povo ainda sacrificava e queimava incenso a outros deuses. Nós vamos ver, por exemplo, no decorrer também deste capítulo 11 até o capítulo 13, nós vamos ver um tempo de reconstrução, ou melhor, de reforma, de reparo do templo. Isso aqui é um ponto positivo do reinado de Joás, porque ele vai perceber a necessidade. Entretanto, com os recursos que eram feitos ali, havia uma certa negligência ainda em reparar, mas depois o sacerdote Joiada ele vai ter uma ideia de separar um valor específico para essa manutenção. E aqui nós já meditamos nesse ponto aqui, que é bem interessante, já começamos a meditar, porque assim, às vezes é mais fácil reparar o exterior do que o interior. Mas, simbolicamente falando, nós precisamos fazer sempre reparos na nossa vida espiritual. O reparo do templo exterior, ele é um reflexo do reparo que nós precisamos fazer continuamente na nossa vida interior. Então, reparar a vida interior, ela é muito importante. E aí nós já meditamos um pouquinho nisso pensando, será que precisamos de reparo? Será que temos nos preocupado em reparar a nossa vida, em fazer os consertos que o nosso coração precisa? Queridos, esse retrato da guerra que os reis vivem, nada mais é do que um simbolismo da guerra que nós devemos travar contra o nosso coração. Na verdade, nós como cristãos precisamos entender de vez, nós estamos em guerra contra o nosso coração. E aqui o grande inimigo dos reis não eram os sírios, os inimigos externos, mas na verdade o grande inimigo que estava continuamente assolando os reis de Israel e o povo não eram inimigos externos, eram inimigos internos. Precisamos sim fazer reparos contínuos e estar sempre em guerra contra o nosso coração. Nosso coração ele é sutil. Se nós pudéssemos ouvir o que Deus tem a nosso favor, talvez a nossa história não seria tão diferente dos reis de Israel. Deus iria relatar muitas vezes o que fizemos de bom, mas em muitos momentos Deus iria dizer de nós: e o apóstolo Ives fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o pastor tal fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o evangelista tal fez o que era mal aos olhos do Senhor, o discípulo tal, a discípula tal fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu acredito que haveria um retrato do que é bom, fez em alguns momentos o que era reto, o apóstolo Ives fez o que era reto, a pastora tal fez o que era reto, o pastor tal fez o que era reto, o evangelista tal, o diácono tal fez o que era reto, mas, tem um mais, mas não fez também isso, deixou a desejar. Aqui nós temos um retrato dos reis de Israel que são ditos sobre eles, não é eles falando de si mesmo, mas aqueles que estão de longe, que estão analisando, que estão dizendo. Então, o que eles faziam de ruim era algo muito sutil. Às vezes eles não percebiam, como muitos de nós não percebemos o que fazemos, muitas vezes de mal, aquilo que é mal perante os olhos do Senhor. E aqui, já concluindo essa palavra, nós vamos percebendo que nós precisamos da misericórdia do Senhor. Deus, mesmo outros reis se levantando, como o rei Jeoacás, e nós vamos perceber no decorrer da sua caminhada as súplicas que ele faz ao Senhor, mesmo talvez ainda não estando da forma como Deus queria, porque diz o verso 2 do capítulo 13, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas quando ele clamou, diz o versículo 5, ele clamou ao Senhor no versículo 4 e 5 para a opressão, sobre a opressão que os inimigos estavam fazendo sobre a nação, e Deus agiu com misericórdia. Então, queridos, esse é o nosso retrato.
né? Nós temos esse retrato, infelizmente, um pouco negativo. Muitas vezes fazemos o que é bom, mas muitas vezes estamos fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. E o mais triste é que tudo é muito sutil. E nós vamos ver também, nesses contextos, que é muito difícil nós lutarmos contra o poder. O poder, nós estamos sempre flertando em nos desviarmos por conta do poder. Até nas coisas mais simples que nós podemos imaginar, não apenas no reinado, no governo, mas em posições que nós exercemos até dentro da igreja. Muitas vezes queremos honra demais, queremos ser demais, e isso vai nos prejudicando. Nós sutilmente vamos desfocando o verdadeiro propósito da nossa vida, da nossa existência, para questões que estão ligadas estritamente ao poder. Então, nesse dia, nessa hora, eu deixo essa palavra, Será que nós somos tão diferentes dos reis de Israel? Nós vamos ver aqui a profunda degradação, para onde caminha o homem quando o coração dele verdadeiramente não está em Deus. Estamos sempre em guerra, queridos, contra o nosso coração. E o coração, quando ele se permite ser enganado, quando o coração permite ser pervertido, desviado da presença do Senhor, ele está fadado à destruição. O ser humano está fadado à destruição. Quando o seu coração ele vai vencendo essas batalhas, vai prevalecendo o desejo do coração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós venhamos parecer mais com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.